Porque tem um outro ponto que eu gostaria que colocasse aqui, e que o senador Cassol falou antes de mim. É a questão da taxa cobrada dos motoristas dos Ubers. Não é possível de 15% a 25%, que, aliás, 25%, está o senador Lindbergh me falando que aqui que é só 25%, eu achava que poderia ser 25% de carro de luxo, 15% de carro simples, ele está me dizendo que é 25%. Isso é uma usura, é um absurdo. Como nós também não podemos pretender que plataformas de táxi cobrem isso. Tem que ter, não pode um Uber entrar aqui e achar que pode levar 25% do trabalhador. Até porque o motorista do Uber é responsável pela manutenção do carro, é responsável pelo seguro, é responsável pela gasolina, não tem direito trabalhista, não paga INSS, não vai ter direito à previdência e ainda tem que pagar 25% para usar uma plataforma. Eu digo isso, gente, porque nós temos que separar essa discussão. A Uber mandou o CEO deles para cá, um cara rico, que deve ganhar muito dinheiro, para vir falar com o Temer, vir falar com o Meirelles, vir colocar propaganda em horário nobre da Rede Globo para defendê-los. Agora, a gente tem que conhecer um pouquinho do que é a história da plataforma. A Uber foi criada em 2009, primeiro, como um serviço de carros de luxo. Depois migrou para fazer um serviço que eles chamaram de Urbex, mais popular. E expandiu-se numa velocidade muito grande. É claro, acabou barateando para o consumidor, deu possibilidade para as pessoas desenvolverem seu trabalho. Não estou desconsiderando isso. Só que nós temos que saber o que está por trás. A expansão da Uber, que hoje chega a 55 países, mais de 450 cidades e atende milhões de pessoas, não foi uma expansão ditada pela economia do compartilhamento, apenas porque os motoristas estavam lá e disponíveis. Muitos fundos de investimento foram atrás dessa plataforma. Por quê? Porque ganham dinheiro, gente. Ao cobrar 25% limpinho, porque o que eles colocam para trabalhar? 25% dos motoristas, cobrando dos motoristas, tem muito dinheiro para dividir com aqueles que fazem aporte. Então, a expansão da Uber foi comandada por uma sucessão de aportes de fundos de capitais de risco, sem precedentes. Em agosto de 2015, a companhia havia angariado 7 bilhões de dólares, mais do que a soma de todas as outras empresas da economia do compartilhamento. Na América do Norte e em abril de 2017, o número havia subido para 11 bilhões, incluindo o financiamento de dívidas. Da onde vem esse aporte de capital? Do capital de risco do Vale do Silício, da Google Ventures, da Goldman Sachs, da Qatar Investimento, do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, da empresa de internet Baidu e do Amazon. Então, nós estamos lidando com grandes corporações, nós não estamos lidando com gente fácil. É gente que quer entrar aqui e quer ter o serviço totalmente desregulamentado. Há um enorme consenso em torno da necessidade de nós regulamentarmos essa atividade econômica. Os aplicativos, eles devem, sim, satisfação ao poder público. Agora, há uma enorme diferença entre regulamentar e estatizar. O PLC 28, votado na Câmara Federal, não apenas regulamenta, oferece todo o seu viés intervencionista numa atividade que é absolutamente privada. Nós não estamos tratando de concessão pública. Nós não podemos ou não devemos, pelo menos esse é o meu juízo de valor, ultrapassar o limite e a fronteira do bom senso e marchar rumo à insensatez, produzindo retrocesso. Retrocesso esse que está presente, inclusive, nos atos que se seguiram do governo afastado, quando resolveu fazer chover de baixo para cima, senador José Agripino, criando, como nunca na história desse país, um intervencionismo na economia brasileira, que produziu a pior recessão da história da República Brasileira.
com elevados indicadores sociais, perversos indicadores sociais, o mais grave deles, o desemprego. Portanto, há um consenso em torno da regulamentação, e é isso que eu defendo, senador Fernando Bezerra Coelho. Eu defendo uma regulamentação justa, uma regulamentação equilibrada, que não limite, que não afaste a capacidade empreendedora e a liberdade das pessoas decidirem se querem ir de táxi, se querem ir de Uber, de qualquer dos aplicativos, ou se querem ir de bicicleta, ou a cavalo, como sejam. O que nós não podemos é impedir que as pessoas possam fazer as suas escolhas. É isso que nós estamos decidindo hoje. Se nós vamos regulamentar ou se nós vamos, na prática, transformar essa atividade pública, essa atividade privada, perdão, em atividade pública. Nós vamos votar a favor dessa proposta da regulamentação, o projeto número 28. Agora, da mesma forma que outros senadores, nós entendemos que é fundamental que se possa ter efetivamente a existência do Uber. Por isso, vamos votar nas emendas que tratam da desnecessidade da placa de aluguel, até porque não vai ser o Senado que vai decidir isso, é o Conselho Nacional de Trânsito. Se o Conselho Nacional de Trânsito decidir que é placa vermelha, a não ser que a gente mude o Código Nacional de Trânsito. Então, essa questão pode ser retirada sem prejuízo. Como também eu acho que não é necessário que o condutor seja proprietário do carro. É necessário que haja um registro de quem está dirigindo e que carro é aquele e que ele esteja em condição de funcionar. Vou concluir. E por último, senhor presidente, eu acho que aquilo que vale para os táxis do ponto de vista das regiões metropolitanas possa valer efetivamente também para o Uber, que ele possa ir até a outra cidade, conduzir um passageiro, levar alguém no aeroporto e se submeter à regra que diz que na volta as pessoas, os taxistas, por exemplo, não podem pegar o passageiro de volta. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Nós vamos ter, aprovando essas emendas, a possibilidade de uma nova discussão na Câmara dos Deputados para aperfeiçoar esse projeto, que eu espero que no aperfeiçoamento entenda claramente, uma coisa é o Uber, esses sanguessugas, outra coisa são os trabalhadores, os condutores, os motoristas de Uber que são explorados. Obrigado. A minha posição, ela é clara. Eu sou pelo direito de livre escolha do consumidor. O consumidor tem que ter o direito de livre escolha. Mais concorrência significa menores preços e melhor qualidade do serviço oferecido ao consumidor. Essa é a minha posição, por isso meu voto contrário. Essa autorização específica para o motorista, que consta num item desse projeto, isso vai limitar e restringir o uso do transporte por aplicativos. E por que vai fazer isso? Na medida que vai se exigir essa autorização, primeiro se burocratiza tudo. Em segundo lugar, vai se começar a reduzir o número. Não dá para ser isso. Ora, reduzindo o número da oferta, primeiro, vai gerar um desemprego. Segundo, reduzindo a oferta, prejudica o consumidor. Por quê? Porque você vai tender a um aumento do preço do serviço oferecido a ele, ao invés da redução desse preço. Então, a minha posição aqui é a posição de defesa do consumidor. Aquele que muitas vezes não é ouvido, não é escutado e não tem a sua posição considerada. O Estado deve fiscalizar, sim. Uma coisa é fiscalizar, outra coisa é burocratizar e impedir que simplesmente nós podemos deixar o livre mercado atuar e o consumidor passa a pagar um preço menor, como vem pagando. Uma coisa é o Estado ter o cadastro para poder fiscalizar,
para poder ir em cima, investigar caso tenha uma coisa errada. É a empresa ter uma responsabilidade solidária sobre alguma coisa errada. Outra coisa é o que está nesse projeto, que burocratiza e que vai restringir o uso do transporte por aplicativo. Usa um discurso ultra neoliberal. São corporações que se acham acima dos estados nacionais, que acham um pecado os estados nacionais regulamentarem, não podem regulamentar um gigante de 70 bilhões, porque ela se acha poderosa demais. Tem dinheiro para fazer lobby, para comprar espaço no Jornal Nacional, para tentar interferir no Poder Legislativo, para querer colocar esse Senado de cócoras. É isso que eles estão tentando fazer. Que respeito é esse? Esse CEO do Uber, o iraniano que mora na Califórnia, chegou aqui no Brasil, foi recebido por Henrique Meirelles e veio aqui praticamente desafiar o parlamento brasileiro de forma agressiva. Ele não veio dialogar, veio fazer um movimento forte de pressão individual em cada senador dessa casa. O presidente Eunício Oliveira acertou ao não recebê-lo, porque ele quis conversar com o senador Eunício já marcando horário. Não é isso. Então eu chamo a atenção a uma desnacionalização de um setor importantíssimo da economia brasileira, o setor de serviço. E por fim, o que eles querem mesmo é isso. É um trabalhador numa situação de esquema de escravidão. Eu, quando olho para as duas categorias, para os taxistas, para os motoristas do Uber, eu fico vendo, ambos vivem em situação de semi-escravidão, de superexploração. E essa empresa, 70 bilhões de dólares, levando divisas e divisas para fora do país, sem querer que haja regulamentação. Mas que ousadia, que absurdo. Eu não quero barrar a modernidade e nem quero sacrificar os taxistas pela modernidade, nem sacrificar os motoristas que encontraram nos aplicativos uma forma de sobrevivência nesse desemprego. Depois de muito refletir com alguns senadores, chegamos à conclusão que a melhor maneira para tentar enfrentar essa dificuldade que nós temos entre não barrar a modernidade, mas não sacrificar os que estão sem entrar nos novos tempos, seria aprovar o PLC e aprovar emendas que permitem uma transição durante a qual o Uber não fica impedido. Até o dia em que, com todo respeito aos taxistas, todos vão ser uberizados. Todos vamos trabalhar como aplicativos. Restaurantes, lojas, táxis, médicos, advogados nos Estados Unidos. No caso de motorista, até pior. Já vi carros sem motorista. E a marcha do progresso. Como não barrar, que seria a recusa à PLC 28, é a recusa à modernidade, e como proteger aqueles que precisam do seu trabalho. Como não prejudicar os desempregados e como não jogar no desemprego os que hoje têm emprego. O que nós vimos que seria aprovar como está, que dá uma proteção, sim, ao atual sistema de táxi, mas com duas emendas que permitiriam a Uber seguir funcionando. Primeiro, é acabar com a exigência da placa vermelha, porque isso, de fato, amarra o processo. Segundo, é fazer com que, mesmo quem não é proprietário do carro, possa dirigir, como hoje já é quando tem a permissão, e paga aquela quantidade a mais, transformando muitos taxistas em escravos urbanos dos donos da permissão.